teu campo energético se modificasse, as ondas que você emana mudam, é isso? Tudo. E nem só por isso. É porque você está, talvez pela primeira vez, num relacionamento harmônico com a vida. Talvez pela primeira vez você está se relacionando harmonicamente com a vida. Ou consigo mesmo, certo? E a vida tem essa mecânica, gente, que não dá para entender isso. Quando eu renuncio a necessidade de mudar alguma coisa para eu ficar bem, a coisa muda. Como é que é? Quando eu renuncio? Quando eu renuncio, você vê como a gente vira e mexe, a gente perde a presença? Você perde um pedaço? A gente perde os pedaços do que eu estou dizendo. É que eu estava escrevendo aqui. Mas é que tá, eu estou colocando para vocês prestarem atenção como o ato de desconsiderar o agora, ele é forte ainda na gente. Todos nós aqui, tá? Eles estudam aula, isso é muito comum. Mas eu acho que aí, por exemplo, você focou numa frase, então você estava descrevendo, não é que você... Não, mas aí que tá, aí a presença... Já, quem viu o Poder Além da Vida? Eu assisti, e os dois. Então assista, você vai entender o que você vai entender o que eu queria dizer agora. Tem uma cena, impressionante. olha só, porque não é o fato de você estar com foco numa coisa. A presença, ela é inclusiva, não é exclusiva. Eu estou aqui, ó, com você, eu estou sentindo a minha respiração, eu estou ouvindo o barulho do carro lá fora passar. Eu estou atento a todos os detalhes desse momento. Isso é presença. Só que eu não tenho que forçar a barra, eu não vou conseguir. Isso vem naturalmente, esse aguçamento. Lembra, a presença ela é inclusiva. Ela não exclui, ela inclui todos os detalhes do agora. Então lá no filme tem uma cena assim, que ele falou, você já reparou que este momento é extraordinário? Não tem nenhuma outra coisa mais extraordinária do que o agora? Aí o menino fala, não está acontecendo nada agora. Mas o que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada. Aí o que ele faz? Ele pega o menino e transfere para ele a percepção que ele tem das coisas, do Sócrates, que era o ser desperto. Ele segura assim, dá tipo um choque nele. E na hora que ele dá um choque, o menino começa a perceber a realidade como o Sócrates percebe. Ele ficou abismado. Ele era capaz de sentir o inseto andando lá na folha do livro que ele estava lendo, do cachorro pulando aqui, de um casal se beijando. E aí ele vê que a pressão dele fica super ampla, englobando tudo. Eu falei, nossa, e você está vivo? Aí ele volta completamente alterado para o ginásio. Aí ele começa a tomar banho. É tão muito aquela cena, ele começa a tomar banho. Aí ele faz assim, ele está tomando banho. Ele percebe as gotas da água caindo na mão dele. Ele está tão sensível que aquilo é extraordinário. Ele está tão presente que o fato de perceber a água caindo é extraordinário. Aí ele volta, né, lá para o ginásio. Aí tinha um amigo que tinha quebrado lá uma parte do corpo. E eles iriam precisar de alguém que fizesse a manobra do cavalo da ginástica olímpica, né? E todo mundo com medo de fazer. Não, eu faço. Aí o que ele faz? Ele fica super presente. Ele flui no ato. Aí ele fica até assim, nossa, impressionado. Todo mundo fica de boca aberta. Nossa, não vou conseguir isso. Aí ele volta para falar com o Sócrates lá na mecânica, lá no posto. Nossa, eu compreendi o segredo, essa mágica funciona, porque você tem que ver, eu fui lá no ginásio e eu detonei com os caras. Tá vendo? Ele falou, tá vendo? Já está de uma posição zombando das pessoas, você já perdeu a percepção do que está acontecendo agora. Volta. E aí ele fica com raiva e bebe para que tenha um acidente. E aí começa todo o processo. Mas o fato é esse, que nós ainda não sabemos o que é estar vivo. Nossa, meu Deus do céu. Essa frase que eu já falava quando eu renuncio. O renúncio eu não consegui pegar. Foi aí que nós levamos o sermão. Você falou uma frase show, assim, quando eu renuncio. Nossa, bem, quando eu renuncio, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Então, a verdade é a seguinte, quando eu renuncio a necessidade das coisas mudarem para eu ficar bem, tudo muda. Tá. Gente, essa é a mecânica da coisa. Quando você não quer, aí acontece.
Agora, quando você... É o desapego. Mas é que tá. Por isso que o espírito, o ser, ele não quer, ele pode. Uma coisa é eu posso, uma coisa é eu quero. Tá? O espírito não quer nada, porque ele pode tudo. Mas por que ele pode tudo? Porque ele já renunciou à necessidade de que as coisas externas mudem para que ele fique bem. Isso é uma chave muito importante para trazer mudança para as nossas vidas. Enquanto você ficar naquele estilo de vida, naquele ritmo de vida, né, tentando forçar com que as coisas possam mudar. Aí eu pergunto, por que você quer que essa coisa mude? Por que você quer essa situação na sua vida? Por quê? Eu faço terapia direto. Por que você quer mudar essa coisa? Ah, vai ficar bem. Acabou aí. Acabou aí. Você não está pronto para ver isso que você quer ainda. Você não vai gerar essa mudança que você quer. Mas por quê? Porque você está cometendo um erro básico. Porque você depende dela. E a mudança, ela acontece de uma forma independente. Mas para você nunca mais esquecer. Olha o que eu estou dizendo, hein? Nada daquilo que você quer que mude não mudará se você depender daquela mudança. Nem todas as pessoas estão prontas para ouvir isso. Vocês já estão, porque a gente tem todo um contexto de informação que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Por que, gente? Porque para que a força transformadora opere, ela precisa do espaço. E esse espaço é aquele que surge no instante que você se dissocia, reconhecendo que você não precisa, a priori, de nada, de nenhuma mudança externa para você sentir aquilo que você já é teu. Sentir o teu bem-estar, sentir a paz, sentir a vida pulsar. Isso que é interessante. E aí as coisas começam a mudar. Então, você pode reparar, quando você circunstancialmente está vivendo uma situação favorável, a primeira coisa que acontece é você desencanar das características daquela situação. Por exemplo, se eu estou com muito dinheiro fluindo na minha vida, a primeira coisa que acontecer dentro de mim vai ser uma despreocupação em relação ao dinheiro. E ele começa a vir cada vez mais. É assim que funciona. Nossa. Já reparou isso? Você já está certo, você já está tranquilo. Não, a coisa está vindo, então eu sei que eu tenho medo, então eu não preciso dedicar muita atenção para isso aqui. Não precisa ficar estressado em Aí você relação a percebi, isso. enquanto eu era funcionária e quando eu sou... Aí quanto mais eu relaxo em relação ao dinheiro, mais a coisa se apresenta. Isso para tudo. Eu estou desesperado porque eu preciso arrumar uma namorada, já estou com tantos anos, ou namorado, não aguento mais. Olha o ponto de tensão. Mas por que você quer arrumar? Aí a perguntinha lá no espírito. Por que você quer arrumar, hein? Por que você está tão desesperado em arrumar? Olha isso aqui. Quer ficar bem. Você não está pronto. Que inferno, gente. É difícil. Por que você quer tanto esse desespero? Tanto? Porque eu quero, né? Estou sozinha. Esquece. Aí não vai vir. Aí como é que você tá? Tudo bem, você tá solteira? Tô, e aí? Tudo ótimo, Horácio. Estou maravilhosamente bem, estou me curtindo nas coisas que eu gosto, estou ótimo. Um monte de gente atrás. Gente, é para entender essa relação. Vamos entender de uma vez por toda essa mecânica. Para você não ter que sofrer lá na frente, você não ter que passar por dificuldade. Aprender a acessar independentemente de tudo aquilo que você acha que fora te dará. Mas isso é muito fácil de fazer se você fortalecer a sua consciência. Tem que fortalecer a consciência. Eu já falei aqui várias vezes que o alimento da consciência é um só.
Silêncio. Quantas vezes ao longo da semana você parou para sentir o silêncio? Será que quando você está com fome? Será que a sua consciência se tornou, por exemplo, como uma criança lá da Etiópia, carente de silêncio? Será que você consegue criar um espaço para o silêncio fazer parte da tua vida? Será que você consegue parar um pouquinho para ficar sem fazer absolutamente nada? Nem que seja por 5 minutinhos, parar, sentado lá no canto, só respirando. Tá ótimo. Reservar um tempinho para o teu dia para ir fortalecendo a tua consciência, para que na prática você consiga realmente extrapolar. Tá? Para que na prática realmente você consiga honrar, venerar o agora como a coisa mais importante da sua vida. As religiões esqueceram de dizer isso, né? Você não tem que venerar Deus e honrar o santo, você tem que venerar o agora. Que é o divino dentro de você, né? É isso que você precisa venerar. Viver de um modo santo é isso. É aquele indivíduo que, eu já falei isso também, que torna cada ação um fim em si mesmo. Não está preocupado em chegar a um fim. Estou dando aula aqui para vocês, eu estou preocupado no retorno que isso vai dar. A minha dança, o meu lance, o meu negócio é curtir este ato. E toda vez que eu estou entregue ao ato, ele se transforma numa curtição. O prazer por si só já me compensa. Por que me compensa? Porque ele me faz sentir aquilo que é o fundamento da minha existência. Ele me faz me sentir. Ele faz com que eu sinta parte da consciência livre que há em mim. Toda vez que eu tenho esse movimento, todo o externo perde importância, por pior que ele possa parecer. E não existe nada melhor e pior. O pior, a condição péssima ou horrível que você está passando, é proporcional ao seu nível de resistência. Mas é cada vez mais doloroso, cada vez mais horrível você ter que lidar com algo e você ainda querer resistir àquilo. Aí vira um verdadeiro inferno de Dante. Existem 3 formas de lidar com o agora. Encará-lo como um obstáculo. O Eckhart ele coloca isso de uma forma bastante interessante. Existem 3 formas de lidar com o agora. Encarar o agora como um obstáculo. Encarar o agora como um meio para se atingir um fim. Ou encarar o agora como um inimigo, que é o pior de todos. E o quarto modo, que é o modo da consciência, é encarar o agora como o melhor amigo. O melhor amigo. Tudo bem? Muito obrigada. Ele coloca essas 3 formas egóicas de lidar com o agora. O agora como um obstáculo, o agora como um meio para se atingir um fim, e o agora como o principal inimigo a ser superado. Tá? E o agora seria o quarto modo, que é o modo mais lúcido, né, que não egóico. O agora como sempre o melhor amigo. Ou seja, eu estou numa relação amistosa com o meu agora. Eu estou numa relação amistosa com a minha falta de dinheiro. Eu estou numa relação amistosa com a perda de algo que eu gostava.
Eu estou numa relação amistosa com essa doença que eu criei. Eu estou numa relação amistosa com meu filho que estava perdido com as drogas. Isso é assim sucessivamente. Eu estou rendido ao que eu terei que lidar. Eu dedicarei toda a atenção, todo o respeito para essa experiência. Farei tudo que estiver ao meu alcance e me entregarei ao que não estiver. Isso muda absolutamente tudo. Quando você entra nessa disposição sincera de se dedicar ao agora, às situações que você tem que lidar, honrando, né? Honrando a situação em si, honrando as pessoas envolvidas. Se for alguém que eu vou encontrar uma dívida, fulano também aqui a orar, olha, realmente não tenho condições de te acertar agora, mas assim que tiver, eu vou te acertar. Isso é honrado. Falando agora de forma bem prática. Não é se esconder, fugir. Ai, estou me ligando de novo, ai meu Deus do céu, não fala, quem quer falar com ela? Olha, é um meio, é um obstáculo, né? É um meio para se atingir o fim, né? Então, de forma prática, você honrar. Então, essa energia que você gera de honrar, dedicar atenção, se relacionar de forma amistosa, abre o canal para as coisas mudarem. É verdade, sim. Isso é verdade. Está em contato com a realidade. Pura e simples. Aí você trata uma energia fantástica, vai transformar tudo. Transforma tudo, gente. Né? Então você vê como é uma arte isso? Como é uma arte viver no mundo sem ser afetado por ele? Porque o mundo, quando você está muito envolvido com ele, ele faz com que você se torne uma caricatura do espírito. Desengonçado, desajeitado, deselegante, reativo, que é uma caricatura do ser, né? O mundo te obriga a isso, porque você não tem mais tempo. O mundo te exige tanto, mas tanto que você não tem nem tempo para si mesmo. Que loucura, gente. Eu deixar com que o mundo me roube o espaço para eu estar comigo. Então por isso que eu coloquei, é importante você começar a determinar o momento que é teu. Não importa se é 5 minutos, mas nesses 5 minutos eu vou desaparecer do mundo para eu ficar apenas comigo. Vou desligar o celular, vou avisar quem eu tenho que avisar, que naquela hora nem podia me ligar, eu vou estar num processo muito importante e eu vou viver aqueles momentos com toda a intensidade possível, para que eu, ao me retirar dele, eu esteja forte bastante para não deixar com que nada e ninguém entre dentro de mim. E 5 minutos faz milagre. Porque não é nem o tempo, é a intensidade com que você se aplica. É a sinceridade que você está fazendo. E outra, você deve fazer isso sem também esperar muita coisa. Faz com a sinceridade que você precisa fazer esse trabalho e deixa acontecer, deixa a coisa evoluir por si só. Tá? É assim que é a atitude que vai, aos poucos, recuperar a tua consciência. Tá? Porque uma coisa é fato, que as pessoas que lidam com o mundo, estando muito envolvidas com ele, se perdem e não conseguem realizar. Pessoas que lidam com o mundo, estando extremamente envolvidas com ele, acabam se perdendo. Aí você não consegue se articular. Tá? Você não consegue se articular. Porque você não conseguiu aquela distância. Mas é a distância. Olhar. Exato. Se observar. Para você observar, para você então, observando, né, lidar de forma muito fácil com as coisas, né, sem drama, sem nenhuma fantasia mental interferindo na realidade das coisas, né? Seja para melhor essa fantasia ou para pior, se é que tem essa distinção para fantasia. Fantasia é sempre para pior, porque ela não estima da realidade.
Né? Então, deixa uma fantasia boa. Fantasia. Então, Horácio, baseado nisso que você está falando, eu tenho testado, assim, tentado, né? Porque uma vez, assim, numa das palestras que eu fiz com você, você ensinava isso, porque, por exemplo, tem coisas que a gente não consegue desligar. Então, assim, às vezes você fala... Ainda. Então, agora, por exemplo, essas coisas, ou esses pensamentos repetitivos que às vezes te tiram até um pouco do centro, eu agora procuro ser observadora. Isso. Parece assim, eu tento me colocar como se eu estivesse olhando uma outra pessoa que não a mim. Para tentar me desvincular desse sentimento. Que uma vez você falou, você tem horas que você não consegue evitar esses pensamentos ou essas lembranças de passado, ou essas preocupações de futuro que, independente, a gente está nesse processo, mas ainda você tem que trabalhar isso. Então, essa seria uma forma de eu conseguir atingir isso? Exato. É uma forma. O fato é um exercício muito interessante. Então, isso vai com o tempo me proporcionando, né, me dando essa condição de conseguir me desligar mais tempo dessas situações, e com isso eu vou conseguir ficar mais tempo no agora. Tá certo isso? É por aí. Entendeu? Que é uma forma de você aos poucos ceder a resistência àqueles pensamentos repetitivos. Não está lutando mais contra, está apenas aceitando que eles possam ser quem são. É que o que o Ricardo fala do agora é que a gente vai deixando de dar energia para esse padrão de pensamento, eles começam a ver cada vez menos. Eles são alimentados por essa atenção que a gente dá. E no filme do Poder do Agora, quando ele leva ele lá para cima e mostra os pensamentos dos atletas, então, pelo que eu entendi, eu queria só ver se cada pensamento desse tem uma força terrível. É isso mesmo? Cada pensamento negativo. Não, na verdade, os pensamentos negativos, eles só se tornam negativos não pelo teor que eles estão assumindo, mas eles se tornam negativos e hostis a você quando você resolve resistir a eles. Peraí, não entendi isso. Entende? O pensamento negativo, ele só se torna negativo quando você dedica atenção, logo força ao pensamento. Bom. Não, tudo bem. Mas o pensamento negativo não tem força. É a atenção que você dedica. É o estar identificado com aquele pensamento. Você vai ver que você vai parar debaixo da ponte, tá? É um pensamento negativo? Depende. Pode ser apenas palavras mentais na minha cabeça, se eu não der importância. Isso que eu queria saber. Aí você tem que entender. A gente fica uma coisa pensamento negativo, como se o pensamento em si tivesse alguma força. Não tem força nenhuma. Seja de alguém ou de quem quer que seja, ou seu próprio. Passa a ter se eu considerar. Se eu ficar assim, se eu já estou reagindo é porque eu já estou considerando. Né? Aí que está o difícil. Então, aquele que a gente escutar, o pensamento tem força, e isso é assim, de uma maneira geral. De uma maneira geral. A força você vai dar se você der atenção. Então, mas o que a gente entende como verdade é assim, se passou isso na sua cabeça, pronto, danou-se. Entendeu? Já pensou, agora danou-se. Isso. Mas na verdade, não é? Porque a gente fica com aquela coisa que você não pode nem sequer pensar. Não é assim. E isso vem independente de você querer. Às vezes assim parece engraçado, tem alguns temas que eles podem ser muito pesados e pode realmente mudar toda a maneira de uma sala espiritualmente, quando você começa a abordá-los. Mas depende da abordagem. Você pode abordar um assunto super pesado, você fala de umbral aqui, de processos mais complicados, e eu fiz uma abordagem tão bacana que mesmo falando de um assunto desse, a energia melhora na sala. Tá? Então é isso que nós precisamos nos atentar. Porque não é o pensamento em si, mas é a forma como você se relaciona com isso. Que vai fazer com que aquele pensamento tenha força ou deixe de ter. Né? Então a gente pode dizer que pensamento, não existe pensamento negativo. Não. É uma verdade. Isso é uma verdade. São
palavras mentais da cabeça que você pode simplesmente São formas deixar. mentais que você pode dar força ou não, né? Até que no filme Lei da Atração ele fala que, na verdade, não é o pensamento, é o sentimento com que você imprime aquele pensamento é que vai fazer a coisa acontecer. O fato de você pensar só não vai acontecer nada. É o seu sentimento que entendeu? vai no Então, teve um caso interessante, muito interessante, que chamaram um iluminado da Índia, uma pessoa desperta, ele já morreu, né? Chamava-se Mesmer Baba. Meher Baba. Meher. M-E-H-A. Meher. E esse homem teve um despertar tão profundo que ele perdeu até a necessidade de falar. Às vezes assim, tem casos assim. O despertar é tão profundo, o silêncio é tão arrebatador, é tão prazeroso o silêncio que a pessoa não se sente mais com medo de falar. Para ela perde a importância de falar. E ele não falava mais. Vivia em silêncio, assim. Opção dele. Opção. Né? E ele se comunicava para um negocinho de madeira, que faz como se aqueles negocinhos de matemática japonês, esqueci o nome daquilo. Não é o Kumon, é um aparelhinho que eles fazem cálculo, mexendo. É umas pedrinhas que você vai. Isso. Tipo, ele tinha um negócio parecido que se comunicava por ali. Esse homem ele usou uma técnica, não uma técnica para despertar, que ele passava. Isso ficou algo tão vital para ele que ele passava, às vezes, horas deitado numa posição sem se mexer olhando para um ponto. Ele fazendo isso, até que na hora conseguiu romper com a identificação com o pensamento, definitivamente. Foi o meio que ele usou. Tá? Ele é incrível. E aí uma vez tinha um telepata norte-americano na época, muito conhecido. Tinha um índice de ele que tinha muito lindo, assim. Estava uma pessoa na frente dele e ele conseguia retratar exatamente o que estava pensando. Com 98% de acuidade. E aí chamaram esse Meher Baba. Mas não falaram para ele que o Meher Baba era um ser desperto, um iluminado, né? Aí falaram, olha, então você vai fazer um teste com este homem. Aí o telepata sentou na frente do Meher Baba, e o Meher Baba ficou lá, ele sentiu um sorriso assim bonito, e ele ficou parado assim, na frente do cara, o telepata. Aí esse telepata, ele fechava os olhos, aí fazia assim, ó, abria. Aí fechava, abria os olhos assim. Por que você está fazendo isso? Sabe o que ele respondeu? É tão estranho. Quando eu fecho os olhos, eu tenho a impressão que não tem ninguém na minha frente. Por quê? Porque é um vazio. É como se não houvesse ninguém na minha frente sentado. Por isso que eu abro os olhos e ele saiu daqui, ou se ele se levantou, coisa do gênero. Entendeu? Ausência total de pensamento. Ausência da mente total. Silêncio puro. Ele estava apenas se sentindo. Meher Baba. E já vivia permanentemente nesse estado. 24 horas se sentindo. Em conexão. Entendeu? Em paz. Então, quando a pessoa está nesse estado, ela consegue acionar um nível de inteligência inacreditável. O nível de inteligência que flui por essa pessoa que vive nesse silêncio é completamente diferente do nosso. A forma como ela vê as coisas, como ela percebe, é muito diferente. Porque se você está em contato com o silêncio, com o teu ser, a falsa impressão de estar separado desaparece. Você não se sente mais separado de nada. E um dos maiores problemas que o ego impõe para nós é exatamente a falsa noção de estarmos separados. Se sentir separado, a gente pode colocar que o sentimento de estar separado é uma emoção, é a emoção primordial da gente, que não tem diferenciação, você não consegue definir o que é esse tipo de emoção. Tá? A gente só chama isso de dor emocional, é o nome que a gente pode dar para essa emoção, que a gente fosse dar o nome. Ou o nome mais próximo, medo.
E todas as emoções negativas surgem a partir dessa primordial. Todas as outras. Então, o sentimento de separação, ele é inversamente proporcional ao contato com o silêncio, com a conexão com o silêncio. Quanto mais silêncio eu sinto, mais integrado eu me percebo. Quanto menos silêncio eu acesso de mim, mais separado de tudo eu me sentirei. Porque, lembra que eu falei? O silêncio ou a paz é exatamente parte de quem você é. Então, se eu sinto o silêncio, eu estou me sentindo, eu não estou mais separado, eu estou sentindo Deus em mim. Se eu não sinto isso, obviamente eu vou me sentir separado de mim e, consequentemente, de tudo. E aí que eu vou buscar? Aceitação para me sentir pertencente a alguma coisa. Aí, gente, começa todo o drama humano que pode realmente tornar uma vida completamente desgraçada. Esse é o teu drama, esse é o teu drama, este é o meu drama, o meu drama. A busca incessante de aprovação, de aceitação, para no final das contas, eu não me sentir separado. Me sentir pertencente a alguma coisa. Só que veja, quando você faz isso, você não cura o que você tem que curar. Você só braqueia. E vai ficando cada vez pior. Quando alguém te rejeita, quando alguém que você um dia buscou muita aprovação e aceitação te rejeitar, o sentimento de separação ficará ainda pior do que já estava. E assim, sucessivamente. Esse é o drama de todos. Nos mutilamos, nos desintegramos, passamos por cima de nós, para no final das contas termos um tiquinho de aceitação do outro. Que miséria! O que você é capaz de fazer para ouvir uma coisinha tão insignificante, um sim, um som, monossilábico, né? Sim. Você é capaz de abrir mão de você, do pouco que resta de você. Você é capaz de abrir mão para ouvir isso. Mas, por exemplo, né, eu tenho uma dificuldade para entender isso que você fala. Pelo fato de que, por exemplo, você tem que se enquadrar numa sociedade onde existem normas, então já começa por aí que você, ou você se enquadra dentro de determinados padrões para sobreviver naquela sociedade que você tem que conviver, ou então você vai acontecer, você vai ser aquele cara... Mostra a pergunta que ela fez. Alienado. O que eu estou colocando é exatamente o oposto. Você, totalmente normatizado, é mais desajustado na sociedade do que um ser desperto. Sim, mas você entendeu? Entendi. Mas por que o ser desperto ele se adapta bem à sociedade? Ele se adapta externamente. Internamente ele não se adaptou. Não, então. Ele está livre. Então, é isso que eu ia falar para você. Por que ele se adapta? Porque, na verdade, você meio que desempenha um papel para aquele determinado momento. Sim. Mas veja, não é o que você não precisa mudar o que você então, faz, é o como. Então, é isso que eu queria entender. É o como. Tá. Então o ser esperto, o ser que vive no agora, ele está muito mais adaptável à sociedade do que o que não vive. Por quê? Porque ele está rendido ao que é, ele vai respeitar o que é e vai operar de acordo com o que é. Internamente. Internamente e externamente. Porque, por exemplo, eu não posso violar regras. Sim. Então, mas é que eu não posso ser eu. Pode. Assim, entendeu? Você pode ser você. Porque se eu não concordo com um tipo de vamos supor, de lei, de... Não, mas isso aí não é ser eu. O ser eu tem nada a ver em infringir leis. Não, eu digo assim, por exemplo, eu não posso... Eu entendi. Por exemplo, você entendeu? Ótima eu não posso pergunta. sair dizendo para as pessoas, assim, a todo momento o que eu penso pode, delas. Você pode. Entendeu? Porque pode. eu vou me tornar uma pessoa antissocial. Não é isso. Você pode, se você bancar a reação. Sim. E segundo, por que, olha só como é bonita o processo, como é que ele é harmônico. Você concorda que você, um comportamento desse,
Vamos entender o que você disse, para você ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa. Falou assim, eu não posso ser eu e falar para as pessoas que ela um monte de coisa. Você concorda que uma pessoa que vai se sentir compelida a ter esse tipo de comportamento é uma pessoa que não consegue lidar com outra situação? Você consegue ver que uma pessoa assim é uma pessoa que ainda não aceita que as pessoas não estão aqui para agradá-las? Quando eu falo ser você, eu estou falando daquele ser harmonioso que vem à tona. Estou falando de liberdade espiritual, estou falando de liberdade social. Estou falando de ser libertino. Não estou falando de ser livre ao ponto, libertino ao ponto da sua libertinagem verbal comprometer a ordem do meio com qual você convive. Isso não é ser livre. Isso não é ser você. Sim, não, o que eu quis dizer... Eu entendi plenamente. Você entendeu? Mas eu quero que você entenda que não tem nada a ver o que você disse com o que eu estou dizendo. Ser livre é, por exemplo, agir de acordo com o que eu me sinto? Sim. É colocar a minha opinião quando for convidado? Sim. E essa pessoa, eu não gosto dela. Ah, como assim eu não gosto? Você banca isso? Toda a repercussão que você vai provocar, porque você ser livre. O mesmo vai estar tão livre, não precisa falar isso, porque vai causar uma comoção também. Isso, exatamente. Quanto mais você se permite, olha que interessante, quanto mais você se permite mentir, menos você mentirá. Pensa nisso, Ana. Quanto mais você se permite mentir, menos você mentirá. Por quê? Porque se eu me permito mentir, eu não estou mais preocupado com norma. Se eu estou mais preocupado com norma, não tem por que mentir. Vamos dar um exemplo de um ser livre. Jesus. Você acha que ele se bancou? Você acha que ele bancou a verdade dele? Você acha que em algum momento ele foi cativo da estrutura social que ele estava pertencendo? Você acha que ele foi considerado rebelde? Claro. Mas ele bancou? Bancou. Para ele foi mais importante pôr a vida dele em risco do que a verdade dele? Foi. Entendeu? Imagina, o que é isso? Eu prefiro colocar a vida em risco do que me abdicar de quem eu sou. Tem que ter uma força espiritual, pelo amor de Deus. Tem que estar integrado. Jordano Bruno. Jordano Bruno, gente, um dos maiores filósofos da nossa história, que preferiu ser queimado na fogueira do que mentir suas teorias. Galileu ainda voltou atrás para não ser queimado e mentiu. Não, a Terra não é tão plana assim como pensava, não. A Terra é plana mesmo, não é redonda não. Estão certo. Então é ético, isso se chama ética. Você e eu, nós não vamos entender o que vem a ser livre ainda. Porque é uma coisa que flui. Eu só sei que quanto mais livre você vai se permitir ser, mais harmonioso você se torna. E mais coerente você se torna, e mais harmonia você gera no meio no qual você está. A gente não consegue ainda. É difícil entender isso, né? Não vai entender. Tá? Mas assim, isso provoca uma transformação muito grande na nossa existência. É uma coisa muito forte que tem que mudar. Agora, eu sei que a liberdade, quando você atinge esse grau de liberdade, com você, isso dá para falar com toda a tranquilidade. Você vai dar espaço para tudo o seu que é. Você é uma pessoa muito fácil e gostosa de se relacionar, de interagir. Entendeu? Então pensa nisso, não é o fato de você vomitar para fora tudo que você pensa, sente, etc. Não é isso. Porque se realmente você diz grau de liberdade, você vai perceber que as pessoas são livres para elas serem o que elas quiserem ser, para escolher o que elas quiserem, como você também é. E lembre-se que nesse estado de liberdade, uma inteligência muito maior opera por trás de você. E se ela opera, ela facilita mais as coisas que dificultam, certo? Eu quero colocar aquela questão dos falou Jesus dele se bancar, mas e quando ele estava preso na cruz lá, que não lembro a frase certinha, que ele fala, pai, porque me abandonaste, alguma coisa assim, não foi meio que
Um arrependimento, um não se bancar. Foi. Mas aí você já entra na parte da adulteração dos fatos. Né? O Lucas disse isso. Isso foi construção do cristianismo. Sabe por que construíram isso? Isso foi essa alteração, essa inserção, essa fala em Jesus, ela aconteceu mais ou menos, se não me engano, no século III, em um desses concílios que se teve aí. Porque na época um papa foi descoberto tendo caso com uma mulher. Isso ficou muito sério para a igreja. Não lembro. Precisamos ressaltar a fragilidade do homem. Vamos criar alguma coisa e vamos mostrar que Jesus teve um momento de fraqueza também. Porque se Jesus fraquejou, a gente pode aceitar a fraqueza do Espírito. Não é problema. Se eu falo com os de Jesus, por isso eu falo com os de Jesus. A história do cristianismo é podre. É verdade. No livro Jesus. A gente lê a Bíblia, a gente acredita piamente, que essas coisas. Mas peraí, você está acreditando no quê? Você pesquisou isso que você está lendo? Ou você acreditou porque é Bíblia? Isso é baseado em registro histórico? Vamos lá, vamos investigar. Olha, nos registros históricos você tem uma outra leitura de Jesus. Pega o Evangelho de Mateus, os apócrifos, você vai ver um homem completamente diferente do que você vê na Bíblia. Um homem super sereno, super pacífico, super forte, sem momentos de fraqueza, sem agressividade. É interessante. Não é aquele Jesus que a gente vê no início do filme do Mel Gibson chorando, fraquejando, sofrendo. Né? Porque o filme começa assim, ele em crise, em conflito. E se você dá os registros na volta, você vai ver que é um homem super bem-humorado, tirava sarro dos discípulos dele. Eles estão muito tensos. É Deus que prefere não estar lá fora, que lá não existe nada, tudo aqui dentro. Porque eu faço para fazer muito mais se vocês quiserem. Para de bobagem, vamos viver a vida. Era ensinar a gente. Ser super solto, super tranquilo, bem. Falaram que ele era muito bem-humorado, né? Aquele homem sisudo, né? Bem-humorado, leve, solto, entendeu? É um contrassenso você, né? Considerar Jesus como um homem esperto e você associar essa figura a um homem com fraqueza, com crise e com problemas de fé. Problemas de fé. Ele era a fé em si. Entendeu? A gente não pode. É o que eu me falo, é complicado você ler as coisas e tomar isso como verdade máxima. Entendeu? Tem que ler, considerar, mas bom, quem sabe? Se tiver acesso a essas informações, é disso que dá para ver se corresponde ou não. Né? Ou seja, ouvir, mas com critério. Né? E que ele deu um exemplo muito bacana de que, como homem na carne que superou e que transcendeu, você também pode. Entendeu? É uma demonstração de poder. Você pode tudo se você estiver em conexão. Eu sou o caminho, a verdade. Ele não falou, eu sou o caminho através do qual se chega à verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. É diferente, né? Entendeu? Vai tomar um café? De volta? Como ele também coloca, né? A partir do momento que você torna isso um objetivo, você já está trabalhando contra. Isso já é muito bom, né? A realização disso. Ah, trabalhando contra? Isso. E pronto.
Já estragou toda a minha alegria. Porque se você coloca como objetivo, Ai, você já está considerando o futuro, né? Como que é? Ele fala, Meu Deus. o Eckhart ele fala É. muito isso, né? Se você coloca a iluminação como objetivo da sua vida, não, não. ou despertar, Não. que é a mesma coisa, você já está Atrapalhando tudo. assumindo uma postura contra esse acontecimento, Não. porque Eu sei. Você já se considera fora do processo. você está fazendo uma coisa no futuro mais importante do que o agora. Entende? Por isso que é muito sutil compreender as atitudes que você deve aos poucos manifestar para despertar. Porque o despertar é uma coisa natural. Então você não deve ficar preocupado em despertar ou atingir a iluminação. Você deve se ater a este momento e estar completamente em alinhamento com ele. Só isso. A essência é essa. Tá? Então se você, aos poucos, se dedicar a isso, assumir isso como algo importante na sua vida, viver em alinhamento com este momento, né? Você vai perceber que quando menos espera, você vai passar pelo processo. E aí você vai constatar que se extinguiu, né, a identificação com o pensamento. Nossa, aconteceu, né? Simples assim. Entendeu? Não, mas o que eu quis dizer, o que eu estou preocupada em cada vez mais, muitas vezes durante o dia, conseguir fazer esse silêncio que você falou há pouco, de realmente se aquietar. Não, esse que eu tenho tentado várias vezes durante o dia, entendeu? Não, esse que é o meu foco. Aí que eu tenho. Exatamente. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você pode, por exemplo, ao entrar no seu carro, ficar em 4 minutinhos. Estou tentando fazer isso várias vezes por dia. Né? Antes de ligar o carro. Né? Nas aulas de yoga, quando eu Nas vou, aulas. eu tenho isso. Tem N opções para estar em contato com essa dimensão. O carro é uma boa, né? Uma Porque aí você boa. tem certeza que ninguém vai te chamar ali. Colocar telefone. E aí você gera um campo harmonioso à sua volta nessas horas, né? Como o Eckhart coloca, quanto mais você gera esse intervalo entre os pensamentos, eles tendem a acontecer por si só. Entendeu? E aí eles vão acontecendo, e esses intervalos vão ficando cada vez maiores, naturalmente. Chega um ponto que não há mais pensamento, só há quando você quer. Aí a coisa já muda, né? Imagina se falou que ele fica 3 horas no quarto em silêncio. Nossa. Ele para. Na verdade, ele vive em silêncio, né? Mas ele fala que ele gosta muito desse lugar dentro dele, que é o lugar do silêncio. Mas quando ele tem tempo para fazer isso, ele se retira e fica boas horas. Mas no dia a dia ele já está em silêncio. Na sua opinião, o silêncio, uma hora de silêncio, supre sono? Se for genuíno, supre. Se for genuíno, né? Não totalmente. Uma hora, por exemplo, meia hora de meditação equivale a 2 horas de sono. Isso é uma coisa já comprovada. E o corpo físico, ele precisa também é uma coisa fisiológica. Não, mas na verdade, o tem pessoas que físico. meditam. Tem pessoas que meditam muito, dormem pouquíssimo e o corpo lhe responde como se tivesse dormido. 8 horas por dia. Porque depende do nível de relaxamento que você entra. Né? E o teu corpo ele repara. Ele vai ter o nível de reparação que precisa ter, idêntico ao que você tem no sono. Entendeu? Precisa realmente relaxar. Aí você precisa estar realmente meditando. Em silêncio pleno. Tá? Então, tudo bem? Alguma pergunta? Do que a gente comentou até agora? Vocês conseguiram fazer aquela prática da zona de conexão que eu sugeri? Eu fiz Parar muitas um vezes. pouquinho. Muitas vezes. Foi muito bom. Aí vocês viram, não tive tempo. Uma das vezes eu tentei fazer, mas eu nem meditaria desse jeito, assim, com a cabeça extremamente acelerada. Estou Por quê? furacão.
Mas a cabeça está um milhão de Mas é coisas interessante. externas. Mas é que tá, entende? Isso que é importante, ó. Entenda isso. Né? A aceleração da mente, esse fluxo incessante de pensamentos, isso é muito interessante de a gente começar a perceber. Ele está acontecendo por quê? Porque a gente fica acelerado. Você se afasta de você, né? Sim, mas assim, Ansiosa daqui. você tem. Eu acho que a gente tem medo de entrar em contato. Você Até a tem. gente inconscientemente, acho que é o medo de você entrar em contato com você mesmo. Será? Também, mas fundamentalmente o fato de estarmos resistindo a como as coisas são agora. É exatamente isso. Querer que as coisas sejam diferentes rápido. Então, por isso que eu te falei, que ainda é difícil. Então você tem que aceitar isso ainda, até aceitar assim, observar. Não, às vezes você vai precisar tempo para você isso. Olha, minha realidade é essa agora, eu vou lidar com o que eu posso lidar agora. Tornar esse contato com essa realidade o mais Sutil. harmônico possível, que é aceitando que o momento é assim, você precisa lidar com ele para poder ser transformado. Isso aí é fundamental, você acabou de falar. Porque a gente fica numa briga com isso. É assim que você desacelera. Quanto mais você resiste, mais pensamento involuntário você gera. Entendeu? Por isso que eu falo, todo pensamento que se repete dentro da mente é apenas um sinal de que você ainda não aceitou muito bem a situação com a qual aquele pensamento se relaciona. Entendeu? Tudo aquilo que eu não aceito fica reincidindo dentro de mim como pensamento involuntário. Aí a mente fica super acelerada. Porque a mente está tentando lutar contra algo que só fortalece esse algo. Por quê? Porque a mente é parte intrínseca do problema. A mente, quando fica acelerada, ela está tentando sanar uma coisa que ela não pode sanar. Porque ela é parte intrínseca da questão. Horácio, quando eu fico assim, nesse processo de silêncio, isso tem que ser uma coisa absoluta. Eu não posso ter nenhuma musquinha, nada. O ideal é você ficar sozinho. Mas quando eu faço isso, assim, mesmo que eu não pense em fazer, me vem assim, como se eu me transportasse para um lugar, assim, sabe? Então, assim, natureza, eu vejo cachoeira, assim, é uma outra, não tem aqueles pensamentos de tipo assim, tenho que fazer isso daqui a pouco, buscar a filha, aquelas coisas. Mas vem um outro tipo de pensamento mais harmônico em relação a me abstrair desse. Isso é conivente com o estado que a gente busca ou deixa de ser, você acaba substituindo um pensamento por outro? Isso, porque na verdade é apenas uma forma de você contornar a possibilidade de entrar em contato com você. Então você cria uma situação que justifica você se manter ainda em ação. Mas mesmo que seja um lugar onde mesmo você... que seja harmonioso. Porque na verdade, talvez seja um mecanismo de defesa que você provoca para não experimentar o silêncio, a ausência dele, absoluta, tá? Então eu crio uma situação harmoniosa na natureza na qual eu estou interagindo, mas eu ainda estou interagindo. Essa mesma prática seria saudável. Não é que ela é ruim, tá? Não é isso. É, porque a gente aprendeu que, por exemplo, assim, imagine um lugar tranquilo. Mas isso aí é técnica, isso é técnica de harmonização. Você pode se preparar com isso. Isso que eu ia falar. Pode fazer o Isso é uma técnica de harmonização. Você usar imagens criativas para você se harmonizar e melhorar um pouco a sua energia. Isso é muito bacana. Eu faço isso diariamente. Eu faço Crio uma situação, mexo com a minha energia calma, passivo. Quando eu estou bem apaziguado, aí entra no silêncio. Aí é ausência de forma, é silêncio. Entendeu? Entendi. Então, se isso está acontecendo involuntariamente no meio do processo, pode ser uma tentativa de impedir que você entre em contato. Por resistência ou por medo do que isso representa para você em termos de construção na tua mente. Para muitos, o silêncio, para muitos, é tratado como um abismo horrível. Tá? Tanto é que a solidão, o sentimento de solidão, que deveria ser um sentimento gostoso de sentir, é horrível de sentir. Não que ele seja ruim em si, mas é como a sua mente interpreta o fato de você estar
em contato apenas com você. Que já não é solidão, é solitude. Né? É estar com você e se sentir na companhia de si mesmo, estar na sua presença. É maravilhoso sentir essa presença. No entanto, a mente interpreta esse contato consigo mesmo como solidão. Por quê? É o modelo que você está usando para interpretar uma experiência fantástica. Mesma coisa sentir silêncio. Sentir silêncio é horrível para a ótica da mente. Ah, para mim não adoro. Né? Silêncio, estudar o silêncio. É. É ótimo. No caso, a música, o ambiente, eu acho que me ajuda nesse processo de relaxar. Ajuda. Eu estou ouvindo o barulho do telefone tocar, eu Isso. falar. A música no início. Isola um pouco. Isso. A música no início, com preparação, é muito bom. Mas depois é bom, o ideal é você ficar no escuro, em silêncio. Tá? É o ideal. Então, olha que tá. Às vezes a música ela cria um apoio assim, para os outros ruídos que ou te assustam, um carro, assim, então ajuda a princípio. Isolamento. Porque Ajuda. o silêncio total é possível. A gente mora em um lugar barulhento. Não, mas aí tá. Ótimo, Aí você consegue se abster, não, né? é ótimo ter colocado essa pergunta. Ela ter se colocado dessa forma pelo seguinte, duas coisas. Veja, a música é muito boa para harmonizar como fase preparatória. Mas lembre-se, a música ela é ainda uma condição que você está impondo e está dependendo. Use para se preparar, mas não dependa da música. Outra coisa, quando você, com um certo grau de não resistência, você vai fazer uma prática de meditação mesmo, né? Aí você coloca uma musiquinha para se preparar um pouquinho, depois desliga a música. Um monte de barulho lá fora. Carro, tá? Aí entra uma coisa muito importante. De repente você começa a se render aos sons externos. Você aceita. E você não espera que o som externo vai cessar para você conseguir meditar. Você apenas aceita como é. Olha que bacana como é o teu momento agora. Sem expectativa de que seja diferente do que ele já é. Som, barulhada lá fora, pessoa. Aí você vai cedendo. Os pensamentos incessantes cede também. Deixa eles lá. Então observa. De repente, é uma coisa impressionante. Você vai acessar o silêncio. Mas o silêncio não é só o silêncio externo. É o silêncio espiritual. O verdadeiro silêncio. E na hora que você acessar esse silêncio interno, você vai perceber que esse silêncio permeia todos os sons externos também. Ele sempre esteve lá. Só que você não conseguiu, você dava mais atenção aos ruídos do que ele mesmo. Tá? E de repente você acessa esse silêncio. É quando você termina a prática de meditação, você abre os olhos, é tão incrível que você vai notar que os barulhos continuam lá, mas você consegue sentir que há uma presença silenciosa. é isso aí. É como se alguma coisa paralisasse tudo. Você entendeu? E você volta grande. Agora os sons nem te incomodam, mas eles nunca te incomodaram. Só incomodavam porque você resistia a esses sons. Porque você queria que eles não estivessem lá. Você estava negando parte da realidade. Você vê como tem níveis e níveis de sutileza nesse processo? Nossa. Aí você então acha que você vai conseguir meditar se você estiver isolado numa montanha, longe da civilização. Porque ali você terá o silêncio absoluto. Não, você não vai ter silêncio nem lá. Vai ter o som dos pássaros, o som do vento. Mas o silêncio, ao mesmo tempo que você acha que ele não está aqui na cidade grande, ele está. É uma questão de você tirar o foco de um ponto e colocar em outro, para colocar no silêncio. Só que não se tem como colocar o foco no silêncio. Você só precisa se render aos sons. Quando você se rende aos sons, naturalmente você prioriza o silêncio. Entendeu? Então por isso que eu falo, meditação é uma prática muito simples e natural. Você só precisa aprender a se posicionar interiormente. Ou seja, a melhor posição na prática de meditação é sempre aquela em que você se rende. Não espero que a situação agora mude, o som lá fora mude. É claro, eu vou desligar o celular, porque eu preciso do som do celular ligado. O que eu puder fazer para minimizar interferência externa, eu faço. Agora, os níveis de interferência que eu não tenho como atuar, eu me rendo. Aí você vai ver que você vai além da interferência. O som vai estar lá e o teu silêncio vai se sobrepor àquele som.
E assim vai chegar um ponto que você vai estar aqui falando e uma parte da tua consciência vai estar em contato com esse silêncio. Entendeu? Vai estar falando, você vai sentir. Inclusive você vai conseguir sentir o silêncio aqui agora. E repare, ó, se você quiser sentir o silêncio agora, ó, repare que se você quer sentir o silêncio, a condição básica que surge imediatamente é a ausência do pensamento. Ó. Para aguçar a percepção, para sentir o silêncio, ó, eu paro a minha mente. Mas eu não estou me preocupando com os sons periféricos. Só estou aberto para sentir. Aí se eu faço isso e acompanho a minha respiração, ó, a mente para. A questão é, quanto tempo você consegue manter a sua mente desligada? É uma prática. É reconhecer essa maneira de estar aqui dentro de você. Está rendido, né? Está rendido aqui dentro de você, está rendido. Entendeu? E aí quando você menos esperar, você vai estar em meditação profunda. Entendeu? E às vezes isso é interessante, porque teve uma vez que eu estava meditando, foi uma coisa tão incrível, eu estava sentado no meu quarto, de tarde, de manhã. Eu comecei a meditar, e foi a primeira vez que eu tive essa experiência muito concreta do silêncio, mas concreta, ao ponto dela ser real para mim. De repente eu fui entrando, as coisas ligando, os pensamentos ficando aquele silêncio, aquele vazio, e de repente o silêncio ficou tão audível que ele é como se ele me ensurdecesse. Foi uma coisa muito interessante. Ele tomou parte de mim assim, de uma tal forma que eu não ouvia nada mais fora. Ele se impôs. É louco falar assim, né? É como se o silêncio tivesse me ensurdecido. Ele se impôs assim, ó. Eu não via absolutamente mais nada, nem fui externo. Só fiquei naquele sentimento. É incrível, gente. Você entra nessa situação, você não quer sair disso. Ai, eu não quero te uma coisa que te preenche tanto, que te completa tanto, é tão prazeroso, que nada mais importa. Tem uma coisa impressionante, nada mais importa. E quando você volta com resquício daquela experiência, né? E com parte daquilo presente, aí você consegue ter uma noção ou algo próximo do que você realmente é em termos de comportamento, em termos de atitude. Aí você se aproxima um pouco da tua real natureza em termos de comportamento. Eu levantei assim, não letárgico, tá? Com sentidos muito aguçados, muito claros, mas assim, ó, super elegante. Não havia aquela agitação em mim, para pegar um copo de água, para preparar as coisas. Tudo acontecia em harmonia, gente, tudo em harmonia. Tomar o banho que eu tomei depois, a intensidade daquele banho, porque eu estava ali desfrutando daquele momento. Não que eu queria desfrutar, eu estava numa situação especial de ser e de estar, certo? Estava com muito silêncio exterior, então eu comecei a notar que nesse estado tudo tem muito mais, tudo é mais prazeroso. Seja tomar um banho, aí eu lembro que eu teve que tomar café da manhã, porque a xícara de café que eu tomei foi a melhor de todas, que eu já tomei até hoje. Não porque era a marca tal, porque o ato de tomar foi muito especial. O ato de falar, o ato de dar aula naquele dia foi especialíssimo. Por quê? Havia uma qualidade muito grande fluindo pelos meus atos. Sem eu querer, não foi esforço. Então, é como eu falo, não adianta querer forçar para impor esse estilo de vida na marra. É uma coisa que flui espontaneamente quando você está em vazio por dentro. Se esvaziar. Não é se abdicar do que você já aprendeu, mas deixa tudo que você já aprendeu aqui dentro, todo você aprendeu usar, você usa, mas não tem identificação com nada. Né? E é isso que vai acontecer naturalmente. Tá certo? Então, mantenha o ritmo da prática. Vamos tentar fazer durante essa semana
diariamente, nem que seja 5 minutinhos para você ir se sensibilizando com esse campo de presença que você gera. É um processo de sensibilização. Vai se sensibilizando, para que você, ao sair do estado, consiga trazer um pouco dele para fora, e aos poucos, e se mantendo nele. É igual um equilibrista, você vai aprender a se equilibrar nessa dimensão que é muito sutil, até que você aprende a ficar em equilíbrio, e consegue se movimentar, fazer o que você tem que fazer dentro dessa condição. E cada vez que você faz, você entra mais rápido nesse estado. Exatamente, tem que ser cada vez mais espontâneo, mais rápido, e com o tempo a coisa vai acontecendo por si só, sem nenhum esforço. Tá certo? Vamos parar por aqui?